Você acredita que seus maiores problemas vêm de fora? Do dinheiro que falta, do reconhecimento que não chega, da aprovação que nunca parece suficiente. Talvez você pense que, se algumas circunstâncias mudassem, finalmente sentiria paz, que, quando a vida se organizar, você poderá respirar tranquilo. Mas existe uma reviravolta que atravessa séculos e continua atual. O verdadeiro campo de batalha não está no mundo, está dentro de você. E se a sua mente, não o mundo, for o principal fator que define a qualidade da sua vida, e se, sem perceber, você estiver lutando contra as coisas erradas? A maior ilusão moderna é acreditar que a serenidade depende das circunstâncias. Nós adiamos a paz. Dizemos para nós mesmos: quando eu ganhar mais, quando eu for reconhecido, quando minha vida estiver resolvida. Mas esse quando nunca chega, porque assim que um problema se resolve, outro ocupa o lugar. A mente sempre encontra algo novo para desejar, temer ou reclamar, e sem perceber, entramos num jogo onde a felicidade está sempre no próximo passo, nunca no presente. Sêneca já alertava que muitas das coisas que julgamos indispensáveis só parecem necessárias porque nos acostumamos a elas. Vivemos acumulando expectativas, comparações e desejos, e quanto mais acumulamos, mais dependentes ficamos do externo. Mas existe uma pergunta que muda tudo. E se o problema não estiver nas circunstâncias, mas na forma como você as interpreta? Pense em Marco Aurélio, imperador romano, o homem mais poderoso de seu tempo. Mesmo assim escrevia para si mesmo, lembrando-se de ser paciente, justo e equilibrado. Ele não escrevia para impressionar ninguém, escrevia para não se perder dentro da própria mente. Agora pense em Epicteto, um escravo. Seu próprio nome significa adquirido. Viveu sob limitações, dor física e ausência de liberdade externa. E ainda assim afirmou algo que atravessou os séculos: não é o que acontece com você que importa, é como você reage. Entre o imperador e o escravo existe uma linha invisível que os conecta. Ambos entenderam algo que poucas pessoas realmente entendem. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo, está em governar a si mesmo. E aqui surge o que podemos chamar de efeito Epicteto. A mente pode ampliar um problema pequeno até ele parecer insuportável. Pode transformar uma crítica em uma crise de identidade. Pode sofrer hoje por algo que talvez nunca aconteça. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você já reviveu mentalmente uma situação dezenas de vezes? Quantas vezes sofreu por antecipação? A realidade dói às vezes, mas a narrativa mental costuma doer muito mais. Quando não é observada, a mente cria distorções, ela dramatiza, generaliza, catastrófica, e aos poucos começamos a viver mais dentro das nossas interpretações do que dentro dos fatos. É assim que a mente pode trair a própria realidade, não porque ela seja inimiga, mas porque não foi treinada. O estoicismo ensina algo simples, mas transformador. Separe o que está sob seu controle do que não está. Você não controla a opinião das pessoas, não controla o passado, não controla totalmente o futuro, não controla o mercado, a economia ou o comportamento alheio, mas controla sua postura, sua interpretação, sua resposta. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da vida depende da qualidade dos pensamentos. Isso não significa negar a dor, não significa fingir que tudo está bem. Significa escolher conscientemente como você vai responder ao que acontece. Existe uma diferença enorme entre sentir algo e ser dominado por aquilo que sente. O estoicismo não é frieza, não é indiferença, não é aceitar injustiça passivamente. É responsabilidade. Coragem para enfrentar o inevitável, justiça para agir com integridade, autocontrole para não ser arrastado pelos impulsos, sabedoria para distinguir o essencial do supérfluo. É liderança interior. E aqui está a virada mais importante. Você não escolhe tudo o que acontece, mas escolhe quem você se torna diante do que acontece.
Epicteto chegou a afirmar que alguém pode estar doente e ainda assim ser feliz, em perigo e ainda assim ser feliz. Isso não significa ausência de dor, significa liberdade interior. A liberdade de não permitir que cada circunstância determine seu estado interno. Quando a mente não é governada, ela cria tempestades. Quando é liderada, ela cria estabilidade. Esse é o poder silencioso. Ele não aparece em aplausos, não depende de aprovação, não precisa de plateia. Ele acontece dentro, de forma quase invisível. Talvez aprender a viver seja exatamente isso, reconhecer que o mundo continuará instável, mas sua resposta pode ser estável, que dificuldades continuarão surgindo, mas você não precisa amplificá-las com interpretações destrutivas. A mente pode ser sua maior traidora quando não é observada, mas pode se tornar sua maior aliada quando é guiada com consciência. No fim, a matéria-prima da arte de viver não é o dinheiro, o cargo ou o reconhecimento. É sua própria vida, é sua forma de pensar, é sua postura diante do inevitável. Talvez você não controle o mundo, mas pode controlar o significado que dá ao que acontece. E isso já é mais poder do que parece. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, talvez seja o momento de começar a observar sua mente com mais atenção. Não para silenciá-la à força, mas para liderá-la com maturidade. Porque o verdadeiro poder é silencioso, e ele começa quando você aprende a viver.